Fala galera, professora Hanna falando aqui do canal Age Estudo e hoje para falarmos sobre a nossa pontuação, parte 2. Galera, como eu falei com vocês, na primeira aula a gente não conseguiu dar conta de todos os sinais gráficos e ficou faltando, dentre vários, a vírgula, que é um dos principais sinais que a gente precisa falar. Então vamos começar por ela. Galera, quando que nós vamos usar a vírgula? São muitas aplicações, tá? Vamos tentar ver todas nessa aula. A primeira, gente, a gente usa vírgula para separar termos coordenados, ou seja, termos que numa oração ou em mais de uma oração, eles têm função sintática semelhante, são independentes. Então, quando eu digo assim, João era bonito, inteligente, saudável, simpático, observe, bonito, inteligente, saudável, simpático, eles são palavras, nesse caso, que têm a mesma função sintática e elas estão sendo separadas por vírgulas. Tudo bem? Então a vírgula vai entrar aí para separar termos que têm funções sintáticas similares. A mesma coisa vai acontecer com orações coordenadas. Elas vão poder ser separadas por vírgula, ok? Mas a gente vai falar delas um pouquinho mais para frente. Além disso, gente, a vírgula pode ser usada para separar vocativo. Se eu não lembro o que é vocativo, vocativo é aquela função sintática de chamamento. Então, quando você fala, Maria, vem aqui, por favor. Esse Maria é um vocativo. E aí eu separo Maria do resto da oração por meio de uma vírgula. Maria, vem aqui. Também é usado em cartas, em documentos oficiais. Eu coloco prezada Joana, vírgula. E aí eu digo o que eu tenho para dizer. Tá? Em documentos oficiais é muito comum também, no lugar da vírgula, aparecer 2 pontos. Tá bom? E aí eles iniciam a fala de alguém numa carta e no e-mail a gente tem esse vocativo lá em cima, que é a pessoa para quem se dirige esse documento. Ok? Outro exemplo em que a gente vai usar vírgula é quando a gente tem um aposto. Ou seja, o aposto é aquele termo, né? Pode ser um termo, uma expressão, uma frase que vai explicar um termo que já foi dito antes, em geral, tá? Existem vários tipos de aposto, mas esse é o mais comum. Então eu digo assim, Mariana, filha da jornalista Suzana, vírgula, chegou e passou no vestibular. Observe, Mariana, e aí eu abro um aposto que eu vou explicar quem é Mariana, eu vou dizer que ela é filha da jornalista. E esse filho da jornalista Suzana vai ficar entre vírgulas, porque as vírgulas servem para separar esse aposto, tá bom? Então por isso que a gente diz que aprender vírgula não é só aprender sobre pausas e hesitação, é você também ter noção de função sintática, porque ela mostra a relação entre os termos, separa um termo, isola outro, tá bom? Bom, outra função muito importante da vírgula, gente, é marcar um adjunto adverbial ou uma oração que tem a função de adjunto adverbial, né, que é essa função de circunstância, de tempo, de modo, de lugar, quando ele vem à frente. Então, o lugar tradicional desse adjunto adverbial é vir depois na oração. E se for uma oração, ela vem depois da principal. Mas se ele vem para frente, a gente precisa marcar com vírgula. Professora, mas eu não lembro muito bem. Deixa eu te dar um exemplo. Se eu disser assim, ó, quando eu cheguei, seu pai estava lá. Observe, quando eu cheguei é uma oração que tem um valor de tempo, né? Tá marcando um tempo. Eu trouxe ela para frente. A ordem, digamos, normal, que seria direta, seria eu dizer, seu pai estava lá quando eu cheguei. Só que quando eu trago quando eu cheguei para frente, eu preciso marcá-lo com vírgula. E aí surge uma pergunta que é muito comum entre os alunos. Professora, mas se eu quisesse botar vírgula mesmo ele vindo atrás, era errado? Não, porque a vírgula é facultativa. Às vezes, quando você quer evidenciar aquele adjunto adverbial ou aquela oração que tem valor adverbial, você pode botar a vírgula entre ela e a oração principal, mesmo que ela venha no final. Quando ela vem na frente, é obrigatório. Quando ela vai atrás, você pode colocar ou não, ok? Tudo bem? Tranquilo? Tá, outra função da vírgula, gente, é quando a gente vai omitir, né, fazer a elipse de um verbo. Então, um exemplo, eu digo assim, ó, Juliano foi à praia, Mariana ao cinema. Observe, Juliano foi à praia, Mariana ao cinema, eu não repeti que ela foi. E aí essa omissão desse verbo, que a gente chama de elipse, ela é marcada pela vírgula. Então você vai dizer, Juliano foi à praia, Mariana, vírgula, ao cinema. E essa vírgula aí marca o foi que eu omiti. Então quando eu quero omitir um verbo, eu posso também colocar a vírgula aí. Até aqui, tranquilo? Bom, além disso, quando a gente coloca uma oração intercalada, ou seja, que a gente põe uma oração no meio de outra,
seja para fazer um comentário, seja para dar uma explicação, a gente pode colocar entre vírgulas. Então, por exemplo, eu digo assim, Juliano fechou a porta, e eu já sabia o que isso significava, para dar um sinal de fim de relacionamento. Observe. E eu já sabia que isso significava, eu coloquei uma oração dentro de outra, tá vendo? Eu inseri aí um comentário meu que revela um sentimento. Quando eu insiro esse comentário aí no meio, eu coloco ele entre vírgulas. Toda vez que você vai inserir uma oração dentro de outra, seja para fazer um adendo, um comentário, aí você coloca ele entre vírgulas. Porque você dá a evidência necessária, você marca que ela tá ali no meio por algum motivo, ok? Bom, outro uso da vírgula é quando você vai falar de um termo e depois vai retomar esse termo por meio de um pronome. Então, eu digo assim, conheci Juliana. Essa era uma mulher de verdade. Observe, eu retomei Juliana com essa. Ao fazer isso, entre o Juliana e o essa, eu ponho uma vírgula. Então, eu conheci a Juliana, vírgula. Essa era uma mulher de verdade. Então, quando você põe esse pronome para retomar um termo, entre esse termo retomado e o pronome, você coloca ali uma vírgula para marcar essa retomada. Até aqui, difícil? Bom, é muito comum também a gente usar vírgula quando a gente está conectando orações, geralmente orações coordenadas, mas orações que vão ter alguns sentidos, algumas conexões com os sentidos de contraste e adversidade, quando você tem orações com ideias de alternância, quando você tem expressões que vão retificar, né, vão corrigir, ou vão exemplificar alguma coisa, e aí você pode botar entre vírgulas. Então, quando eu digo assim, eu queria ir à praia, mas choveu, observe, eu tenho uma oração aí contrastando com a primeira. Eu queria ir à praia, vírgula, mas choveu. Antes de eu botar o mais choveu, eu ponho uma vírgula. Mesma coisa aconteceria se eu tivesse o porém, ou entretanto, ou todavia, eu também marcaria com uma vírgula. Tudo bem? A alternância também eu posso marcar assim. Ou, por exemplo, a adição. A gente costuma dizer que quando a gente tem o E ali, a gente não precisa da vírgula. Mas até com o E você pode usar a vírgula, especialmente se há uma mudança de sujeito. Então eu digo, vou repetir aquela frase que eu falei. Juliano foi ao cinema e Júlia foi à praia. Mudei agora a ordem dos fatores, mas se eu disser Juliano foi ao cinema e Júlia foi à praia, eu posso botar Juliano foi ao cinema com vírgula e depois usar o E, porque eu mudei o sujeito. O sujeito da primeira oração é Juliano, da segunda é Júlia. Então aí eu tenho uma mudança de sujeito e aí por isso eu posso botar vírgula. Então é muito comum usar a vírgula ainda que tenha a conjunção. O recomendado é que se tem o E, você não precisa botar vírgula, mas isso não impede que ele seja usado, tá bom? Mas orações que expressam ideias adversas, né, contrárias, ou expressam uma explicação. Então eu digo assim, eu não fui à praia porque choveu. Eu não fui à praia, vírgula, porque choveu. Ou vírgula, pois choveu. Então, quando eu tenho uma explicação, eu também posso usar vírgula. Uma ideia de conclusão também. Quando eu digo assim, Rita estudou muito, vírgula, logo, vírgula, passou na prova. Então, eu tenho essa expressão logo aí que dá uma ideia de conclusão, que poderia ser o portanto, ou poderia ser por isso. E aí eu também uso vírgulas aí para marcar essa ideia de conclusão. Tá bom? As explicações também contam. Quando você usa um termo que vai explicar algo. Quando eu digo assim, ela não passou, isto é, foi reprovada. Se isto é, que é essa expressão de explicação, ele vem entre vírgulas, porque eu tô dando uma explicação do que aconteceu. Então, quando você faz uma explicação aí no meio, esse termo também pode vir entre vírgulas. Até aqui, turma. Espero que vocês estejam entendendo. Se vocês tiverem dúvidas, vocês coloquem nos comentários. Mas como eu falei, vírgulas, assim, é um tema gigante. Então a gente tem que ter um pouco de paciência, tomar nota, tirar print, porque a gente vai aprendendo isso com o uso, tá? Um outro uso muito comum da vírgula é quando você vai escrever, seja uma carta, um e-mail, ou qualquer documento, ou, sei lá, qualquer coisa que você vai escrever, que você vai colocar a data e o lugar. Então, o lugar e a data precisam estar separados por vírgula. Então eu digo Rio de Janeiro, vírgula, 4 de agosto de 1987. Observe, eu vou separar a cidade da data por meio de uma vírgula. Então a gente também aconselha aí o uso da vírgula nessa separação da cidade e do local, e da data. Ok? Então a gente também vai recomendar o uso da vírgula. Até aí, está indo?
Gente, outro uso importante da vírgula é quando você vai separar, ela é usada para separar repetições e pleonasmos. Então eu digo assim, Juliana era linda, linda, linda. Esse linda, 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 ele é marcado pelas vírgulas, tá? As vírgulas vão indicar essa separação. E aí isso pode ser usado para qualquer coisa que você vai repetir ou ter uma ideia que é pleonástica, né? Repetitiva. Você marca com vírgulas, tá? Outro caso, são muitos, como eu falei. Segura aí, não desiste dessa aula, não. Outro caso é quando a gente tem orações próximas que são unidas, né, pela coordenação, pelo processo que a gente chama de correlação. Sabe aquele não só, mas também, não só como? Então eu digo assim, Rita não fez somente o seu trabalho, como dos seus colegas. Rita não só fez seu trabalho, como de seus colegas. Esse não só como, ou não só, mas também, essa correlação, você separa as duas orações pela vírgula. Então eu separaria onde, professora? Rita não só fez seu trabalho, vírgula, e aí vem como fez o de seus colegas. E aí, antes do como, você põe uma vírgula aí para marcar. Tudo bem? Outro uso, gente, é quando a gente tem orações que a gente chama que são subordinadas adjetivas, quando elas têm um valor de explicação, né? São as adjetivas explicativas. Então eu digo assim, Juliano falou com seu chefe, vírgula, que estava doente. Quando eu quero dar uma explicação sobre esse chefe, eu ponho a vírgula, tá? E isso é um recurso importante para diferenciar as orações que são explicativas daquelas que são restritivas. Então, se eu digo que o Juliano falou com o seu chefe que estava doente, parece que vários chefes estavam doentes e ele falou somente com um, tá? Perdão, ele tinha vários chefes e ele só falou com o que estava doente. E aí, isso tá restringindo esse sentido. Então, dentre vários chefes, a conversa dele foi com o que estava doente. Mas se eu simplesmente digo, Juliano falou com o seu chefe, coloco a vírgula, que estava doente, dá a entender que eu estou fazendo uma explicação sobre esse chefe, tá? E não que ele é o único que está doente, mas eu estou explicando que ele estava doente. Há uma diferença sutil aí, e que é fundamental para você diferenciar as duas orações. Em uma, o significado é restrito, sem a vírgula. Com a vírgula, eu só estou fazendo uma explicação, não estou restringindo. Estou explicando sobre aquela criatura ali, não quer dizer que eu estou relacionando ele com outras, ok? Bom, um outro uso, galera, é quando vocês vão ter orações reduzidas de infinitivo, de gerúndio, de particípio. Aí, quando você vai botar esse gerúndio, ou vai botar o particípio, o infinitivo, você tem que botar a vírgula. Então, eu digo assim, cansada, vírgula, Zélia parou de trabalhar. Então, essa oração cansada é uma oração reduzida, e aí é um particípio aí, cansada. E aí, depois de cansada, eu ponho uma vírgula. Cansada, vírgula, Zélia parou de trabalhar. Um outro exemplo, eu posso dizer, Miriam cuidava do seu filho batendo o bolo. Então, ela cuidava do filho enquanto batia o bolo. Só que essa oração está reduzida por gerúndio, batendo. Então, Miriam cuidava do seu filho, vírgula, batendo o bolo, tá? Enquanto ela fazia isso. Bom, galera, eu acho que eu consegui trazer aqui para vocês todos os casos principais de uso da vírgula. Se houve algum caso que eu não coloquei, imagino que eu tenha botado todos, um bom resumo. Mas caso eu não tenha botado algum, você coloca aqui embaixo que a gente tenta explicar e acrescentar. Eu tentei resumir, aí algumas partes eu condensei para que a gente pudesse ver todos os casos mais importantes de uso da vírgula. É importante você nunca usar a vírgula para separar sujeito de predicado e o verbo dos seus complementos. Então, quando eu digo Júlia ama Mateus, você nunca separe o Júlia de ama, porque é o sujeito, e ama Mateus é o predicado. Então, não separe os dois. Da mesma forma, você não separe o ama Mateus, porque ama é o verbo e Mateus é o objeto direto. Então, você não separa nem o sujeito do verbo, nem o verbo dos seus complementos, tá? Isso aí é um achado. Você não pode fazer isso, porque isso é uma coisa muito séria quando o assunto é sintaxe. Não separar esses termos é fundamental, tá bom? Bom, gente, um outro que a gente precisa falar é o ponto e vírgula. O ponto e vírgula, gente, o nome dele, ponto e vírgula, tá ligado ao fato dele ele ser intermediário entre o ponto e a vírgula mesmo, tá? Ele tá aí no meio do caminho. Quando a gente usa ponto e vírgula, a gente tá fazendo pausas um pouco maiores. E quando a gente vai usar ponto e vírgula? Quando a gente vai, por exemplo, numa sequência em que você tá separando termos, você já tem o uso da vírgula. E aí, o que você faz? Você mantém a vírgula para pausas menores e usa o ponto e vírgula para separar pausas maiores. Professora,
estranho, não consigo entender. Então eu digo assim, quer ver? Numa enumeração, eu digo assim: Juliana comprou bolo, manteiga, sal, vírgula, porque mamãe pediu, azeite e feijão. Observe, nessa numeração, o único que teve um adendo foi, acho que o sal, que a mamãe pediu. Nessa parte eu botei uma vírgula normal. Se tem uma vírgula, se eu botasse vírgula em tudo, pareceria que eles têm o mesmo grau de importância, mas eles não têm. Então, eu separo todos os outros por ponto e vírgula e só deixo esse que mamãe pediu, que é só um termo que ela pediu, com a vírgula normal. E o ponto e vírgula eu ponho nos outros, para mostrar que eles têm um nível de importância diferente desse. Então é como se eu fizesse uma hierarquia, tá? Aqueles termos mais importantes eu vou botar o ponto e vírgula, e a vírgula eu vou botar naqueles que têm uma importância um pouco menor dentro de uma enumeração, tá bom? A gente usa ponto e vírgula também, galera, quando a gente está diante de leis, decretos, regulamentos, a gente vai enumerá-los. E aí a gente vai usar o ponto e vírgula. Então, sei lá, eu digo, a educação prevê, dois pontos. Aí eu vou dizer o que ela prevê. Dignidade, ponto e vírgula. Direitos e deveres, ponto e vírgula. E é conforme eu vou enumerando uma lei, ou um decreto, ou um direito, uma regulamentação, em geral essa separação é feita por ponto e vírgula. Tá bom? Qual é outro contexto que a gente usa ponto e vírgula? Quando, por exemplo, a gente quer dar ênfase para uma relação adversativa. Então eu digo assim, só Deus sabe o quanto eu quis fazer isso. Ponto e vírgula. Mas eu não pude. Quando eu quero dar ênfase nessa diversidade, né, nessa ideia contrária, eu posso usar o ponto e vírgula. Em vez de usar a vírgula, que é o mais comum, eu posso usar o ponto e vírgula para ele marcar esse contraste, essa adversidade. Tudo bem? O ponto e vírgula, galera, também é usado quando você tem orações de uma extensão muito longa. Então, e aí você usa o ponto e vírgula em vez da vírgula. Então, por exemplo, eu digo assim, Júlia sentou-se no seu sofá para refletir sobre as perdas e ganhos de sua vida. Aí eu ponho ponto e vírgula. Ponto e vírgula. Ela chegou à conclusão, porém, de que não vale a pena se arrepender pelas coisas que fez no passado. Observe, olha o tamanho desse período. Então, como eu tenho duas orações dentro dele que são longas, eu posso separá-las por ponto e vírgula em vez de usar a vírgula. Posso usar a vírgula também, mas posso usar o ponto e vírgula para marcar aí essa extensão. Tranquilo? Bom, gente, eu acho que por ponto e vírgula foi. A gente tem ainda, gente, os parênteses, sabe os parênteses? Os parênteses, galera, eles são usados com algumas funções bem específicas. Uma delas é quando a gente faz uma indicação bibliográfica. Então eu digo lá, professor é quem de repente aprende. E aí eu abro parênteses e coloco lá, Rosa, porque essa é uma frase do Guimarães Rosa, vírgula, e ponho a data, que eu não sei quando ele disse isso. E a página de onde eu tirei. Então, dentro de indicações bibliográficas, a gente usa o parênteses para marcar essa indicação bibliográfica. Esse é um dos usos. A gente também vai usar parênteses, galera, quando a gente vai colocar no meio de uma oração intercalada, que pode ser um comentário, que pode ser uma explicação, que é o mesmo uso que a gente pode fazer com duas vírgulas ou com um travessão, sobre o qual eu falei na aula passada. Então, quando você quer colocar uma oração no meio de outra, que pode ser, como eu falei, um adendo, um comentário, uma explicação, você tem essas três possibilidades. Você pode botar entre vírgulas, você pode botar entre travessões e você pode botar entre parênteses. E aí eu digo, ela queria tudo, eu abro parênteses, o que mostrava que era uma criança mimada, fecha parênteses. E sua mãe não recusava o seu pedido quando ela chorava, exemplo. E aí eu abri esse parênteses para fazer um comentário, e esse comentário foi sobre o fato da criança ser mimada. Abri o parênteses e fechei. Tudo bem? Então, vai colocar uma oração ali no meio, você põe um parênteses para poder fazer uma explicação ou fazer um comentário sobre algo, tá bom? Outra forma de você usar, outro motivo, né, para você usar parênteses, é quando você vai explicar o significado de uma palavra. Então, por exemplo, você diz assim, Juliano criou um estratagema, aí abre o parênteses, um plano para resolver algo, fecha parênteses, e assim conquistou o que queria. Observe, eu abro parênteses para explicar o significado daquela palavra, fecho parênteses e aí eu continuo. Tudo bem? Então, ele tem essa função aí de explicar o significado de alguma palavra. Tá? Além de botar um comentário, além de fazer uma explicação, eu posso também explicar o sentido de uma palavra. Ok? Tranquilo?
Bom, o último uso para parênteses que eu gostaria de comentar com vocês é nas indicações cênicas, né? Que a gente chama de rubricas, por exemplo. Quando você vai, alguém está lendo uma peça de teatro, né? Num texto de teatro, você coloca ali como a pessoa vai fazer aquela cena. Então tá lá, Júlia, abre parênteses, olhando para seu pai, fecha parênteses, respondeu: eu não vou voltar com você. Observe, ela não tem que falar isso pro público, ela tem que falar olhando pro pai. E essa indicação eu dei dentro do parênteses. Então, os parênteses a gente vai usar também para fazer essas indicações cênicas. Ou eu poderia dizer, Júlia, abre parênteses, gritando, fecha parênteses, respondeu: eu não vou voltar com você. E aí isso mostra como o ator precisa atuar naquele papel, naquela cena, com essa indicação cênica entre parênteses. Tranquilo? Além do parênteses, galera, a gente tem o colchete, que é muito menos usado, né, do que o parênteses. Em geral, a gente vai usar os colchetes quando a gente já tem algum adendo, algum comentário dentro de parênteses, e a gente quer colocar um adendo dentro do adendo, ou seja, eu quero fazer uma observação dentro da observação. E aí eu já usei parênteses, aí eu vou ter que usar o colchete. Então, por exemplo, eu digo assim, Maria, abro parênteses, irmã de Júlia, e aí eu quero falar de Júlia. Aí eu abro o colchete, que também não era fácil. Fecho o colchete, fecho o parênteses e digo, fugiu da escola. Então a ideia ali principal é dizer que Maria fugiu da escola. Mas eu quis dizer, antes de dizer que ela fugiu da escola, eu digo que ela é irmã de Júlia e faço um outro adendo, dizendo que Júlia também não era fácil. Então, dentro do parênteses, você põe o colchete, ok? A gente também usa colchetes quando a gente quer marcar uma lacuna dentro de um texto. Então eu retirei um pedaço do texto, tô fazendo uma citação, tirei um pedaço do texto, aí eu ponho colchetes com reticências. Significa que ali dentro tinha uma informação que foi removida, tem uma lacuna ali, tá bom? E aí isso também é marcado pelos colchetes. Os colchetes também são usados quando em língua, né, com os estudos linguísticos, a gente quer fazer uma representação fonética. Então eu quero dizer a palavra fugir, aí eu vou abrir o colchete e vou botar a representação, o fonema F, aí eu vou botar U, aí entendeu? Aí eu vou botando todos os fonemas para marcar que aquela ali são os sons daquela língua, não apenas as letras, mas os sons, tá bom? Bom, a gente tem a chave também, gente. A chave, se o colchete já é pouco usado, a chave então menos ainda. Em geral, a chave, que é esse símbolo assim, ó, a gente usa mais quando a gente quer fazer algum diagrama no caderno, né? E marcar que tudo aquilo ali faz parte de uma observação. Mas em geral a gente usa as chaves em textos mais científicos, né? Textos mais sérios, textos bem específicos, em geral científicos, e geralmente para agrupar palavras dentro de uma mesma categoria. Então, por exemplo, eu digo as operações matemáticas, aí eu abro uma chave. Soma, subtração, divisão, multiplicação, fecho a chave. Então, um texto bem específico, eu coloco um agrupamento dentro da chave, tá bom? Bom, para terminar, se tiver mais algum sinal que eu tenha esquecido, vocês me avisem aqui nos comentários. Mas para terminar, eu queria fazer como bônus, falar do asterisco, que é pouco usado, né? Muitas pessoas falam asterístico, eu não sei nem se essa forma agora é aceita, mas eu sei que o sinal se chama asterisco, tá? Não asterístico. Asterisco, que é aquela estrelinha que a gente geralmente põe em cima das palavras. Essa estrelinha que a gente põe em cima das palavras, ela serve para marcar que ali eu vou fazer uma explicação sobre aquela palavra, né? Eu posso fazer uma nota de rodapé, ou eu posso fazer alguma explicação sobre um termo, né? Que pode ter dado dúvida. Então eu falo uma frase, por exemplo, vou usar a mesma palavra. Ele criou um estratagema, e aí eu ponho um asterisco. E aí embaixo eu explico esse estratagema. Ou, por exemplo, eu falei de uma data. Isso aconteceu na Guerra Fria. Aí tem um asterisco em cima de Guerra Fria. E aí embaixo eu ponho esse asterisco de novo e explico o que foi esse evento, ou quando ele ocorreu. Então, qualquer explicação que eu for dar sobre uma palavra, ou sobre uma oração, sobre um termo, eu ponho em cima dele, né, no canto direito superior, essa estrelinha. E ela é o asterisco. Tudo bem? Bom, gente, eu espero que eu tenha ajudado. Se você gostou dessa aula, não esquece de curtir, comentar aqui embaixo, gostei, ou foi boa, ou me ajudou. E pedir também dúvidas, coloquem aqui e mande para aquele seu amigo que precisa aprender mais sobre pontuação. Um beijo para vocês e até a próxima.